Paz e graça para você ligado nessa emissora. Com a graça de Deus, iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira, nesse horário, estamos juntos. E nesta sexta e na próxima, com a bênção de Deus, nós teremos o mesmo entrevistado. Ele é tão importante e tão difícil de conseguir espaço na agenda que nós já vamos gravar duas edições, né? Estamos gravando duas edições que vão ao ar hoje e na próxima sexta-feira. Estou falando do Dr. Rodrigo Silva, ele não gosta que chame ele de doutor, então é professor Rodrigo Silva, né? Que é pastor, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e uma das maiores autoridades no mundo em relação à arqueologia e Bíblia Sagrada. Doutorado em arqueologia pela Universidade de São Paulo. É um privilégio inaudito recebê-lo mais uma vez, professor. E eu estava conversando com o irmão antes do início da gravação de como fiquei muito tocado pela maneira como o irmão arranjou espaço na agenda para estar conosco. É realmente muito importante o que eu senti em relação à sua resposta. A gente já tem uma caminhada de alguns anos, né? Mas foi especial. É muito especial ter o irmão aqui, principalmente porque, além de nos falar sobre as descobertas da arqueologia ou explicar questões bíblicas à luz das suas descobertas, o irmão sempre traz uma palavra de edificação que é inesquecível. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Glória a Deus, reverendo Weber. Para mim é um prazer estar aqui. Eu cumprimento a todos que estão conosco nesse momento aqui através da RIT. E glória a Deus acima de tudo. Em primeiro lugar, devemos glorificar a Deus e não por troca de confetes, mas eu não estou dando a vocês nada que, em primeiro lugar, eu não recebi do Vejam Só, desde esses primeiros anos que o irmão mencionou aí. Na verdade, se o irmão ficou feliz com o meu áudio, pode ter certeza que ele é reflexo da maneira como vocês nos tratam, sempre com muita cordialidade cristã, e isso é um carinho no coração para a honra e glória de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, mas a gente não faz nada pelo irmão, muito pelo contrário, o irmão é que faz por nós. Então, olha, como eu disse, nós vamos ter duas partes, duas sextas-feiras, hoje e a próxima sexta, nessa mesma entrevista, tratando de questões, inclusive de perguntas que foram formuladas pelos nossos telespectadores, que foram gravadas e você vai assistir aí, a gente vai ouvir as respostas. Além disso, você que é assídua telespectador ou telespectadora do Vejam Só, sabe que você pode assistir a gravação pelo YouTube, né? Quem estiver fazendo isso também poderá mandar para nós a sua pergunta, o seu comentário. A gente vai inserir aqui nessa edição e na edição da semana que vem, que vai ser gravada hoje mesmo, né? Não dá para ficar alugando o professor Rodrigo o tempo todo. Então, ele está aqui e não sai daqui enquanto não fizer duas gravações. Aí, você tem a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário, pode mandar para cá, tá bom? As redes sociais para você fazê-lo, aí estão para você. E eu já vou pôr no ar a mesma enquete. A enquete não será divulgada antes da segunda exibição, da exibição do próximo programa. É uma pesquisa bastante séria, peço que você responda com muita seriedade, com muita sinceridade, lembrando que o Senhor está de olho em você, em tudo que você faz, inclusive na sua resposta. Vamos lá. Se alguma descoberta arqueológica apontasse para um erro bíblico, isso abalaria sua fé? Então, descobriram lá o túmulo de Jesus, fizeram um teste de DNA, não sei como, e descobriram que Jesus não ressuscitou. Isso abalaria sua fé? Né? Vamos lá, as três possibilidades de resposta. Sim, talvez ou não. Né? Vamos ver depois, na semana que vem, qual vai ser o resultado final da enquete. Doutor Rodrigo, eu começo com essa pergunta. O senhor está lá escavando a verdade. Aliás, é o nome de um dos programas muito legais, por sinal, da emissora lá da Igreja Adventista, a Novo Tempo. Novo Tempo. Né? Conheci a emissora Novo Tempo, tivemos lá com o Zé, Jacareí.
um pessoal lá em Jacareí, um pessoal aqui da HIT. Foi uma recepção muito legal. Descobri que existe café de milho. É verdade. Eu fui lá doido para experimentar de novo. A cevada? A cevada não tinha. Tinha café de milho, que é muito, muito gostoso, né? Porque, assim, evita você ter que fazer pipoca. Você já toma um café com gosto de pipoca, tudo junto. Mas foi muito legal. E o Escavando a Verdade é um dos programas... Evidências. Escavando a Verdade é o meu livro. É o seu livro. Exatamente. Evidências lá da emissora. Se o senhor tropeçasse numa descoberta que ameaçasse as Escrituras, como é que ficaria a sua fé? Sabe que interessante, justamente a enquete que vocês estão colocando agora foi tema de um filme, salvo engano, do Antônio Bandeiras. Porque nesse filme eles descobrem em Jerusalém um túmulo e um corpo ali, e depois eles chegam à conclusão que é o corpo de Cristo. Não vou dar spoiler do filme, não. Acho que é o corpo, se eu não me engano, a ressurreição, uma coisa assim, com Antônio Bandeiras. Então, isso foi até tema de um filme. Agora, a pergunta para mim. Eu posso responder em relação ao futuro, é difícil falar, porque até agora isso não aconteceu, mas em relação ao passado, eu posso responder. Porque já houve, sim, muitos achados arqueológicos que, num primeiro momento, matavam a credibilidade bíblica. Ah, é? Sim, vários. Eu vou dar um exemplo. São duas categorias de achados. Alguns que, de fato, colocam em dúvida o que a Bíblia fala e outros que, na verdade, colocam em dúvida a interpretação que nós damos do texto bíblico. Então, eu vou dar um exemplo de cada. O que coloca em dúvida da Bíblia? Encontraram na Babilônia a lista de todos os reis da Babilônia. Todos os reis da Babilônia. Do primeiro ao último. Eu falo do Império Neobabilônico. E o último rei da Babilônia, segundo essa lista, chamava-se Nabonido. Nabonido. E Nabonido era o rei da Babilônia quando os persas a atacaram. Como Daniel informa. Aí não é como Daniel informa. Porque como Daniel informa, o último rei seria Belsazar. Sim, o nome. Mas a informação de que o Império Babilônico caiu está lá no livro de Daniel. Lá, exatamente. Só que o rei não é o mesmo. Não é o mesmo. Aí, quando você ia na lista de reis da Babilônia, não existiu nenhum rei chamado Belsazar. E aí? Então a Bíblia está errada. A Bíblia colocou o nome de um rei que nunca existiu, que não está figurado ali, e a Bíblia deixa bem claro que é no reinado desse rei que caiu. Que aparece a mão na parede. Exatamente, escrevendo lá Mene, Mene, Tekel, Farsim. Como é que a gente resolve isso? Por muito tempo o pessoal, olha, a arqueologia que desmente a Bíblia. Só que tempos depois, no Museu Britânico, William Talbot, que era um especialista em epigrafia, ele estava traduzindo alguns textos babilônicos que estavam ali e encontrou a oração de Nabonido. E na oração de Nabonido, ele pede aos deuses proteção a seu filho Bel-ur-Achar, Belsazar. Mas os críticos ainda eram tão acirrados na sua crítica que quando muitos cristãos na época falaram, viu, provou-se que Belsazar existiu. Existiu alguém na realeza chamado Belsazar, só que os críticos diziam, calma lá. A Bíblia fala que Belsazar era rei da Babilônia. Aqui ele é chamado na oração de Nabonido de príncipe. Príncipe não é rei. Então, continua a Bíblia equivocada do ponto de vista histórico. Só que, tempos mais tarde, traduziram um outro tablete, as Crônicas de Nabonido, onde nessas crônicas era dito que o rei Nabonido não ficava na Babilônia, ele ficava sempre em Teimã, que era um oásis do império, ele não ficava na capital, e quando ele estava ausente, ele deixava o seu filho ocupando o trono. E quando houve o ataque dos persas, quem estava no trono da Babilônia, capital, era o filho Belsazar, corregente de seu pai, e que o próprio Nabonido veio com um exército para interceptar os persas, mas foi morto no caminho em batalha. Agora que a gente tem esses dois achados, a gente não somente viu a confirmação do texto bíblico, mas quando a gente volta para o texto, uma coisa começa a ficar interessante. Por quê? Diz aqui, no capítulo 5, quando fala do banquete de Belsazar, quando apareceu aquela mão ali escrita, olha o que diz Daniel, capítulo 5, versículo 7. O rei, então, ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia,
Aquele que ler o que está escrito na parte e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante no meu reino. Por que ele diz que aquele que interpretasse seria o terceiro homem mais importante? Ele não era o primeiro. Ele não era o primeiro, ele era o segundo. Então o texto bíblico foi até mais claro. Só que até que esses dois achados pudessem vir à tona, nós teríamos, aparentemente, um achado arqueológico que desmentia o texto bíblico. E assim como esse exemplo que eu dei, eu poderia ficar até o final do programa dando vários outros exemplos de achados que, num primeiro momento, desqualificavam o texto e, com o passar do tempo, acabaram vendo que não, pelo contrário, confirmam o texto bíblico. E assim nós podemos falar de várias outras situações da Bíblia. Então tem muita coisa que hoje eu não achei. Eu vou talvez chocar você que está em casa com uma revelação que eu vou fazer aqui no Vejam Só. Se eu pegar a história bíblica do Antigo Testamento, vou falar só do Antigo Testamento, nem vou citar o Novo, eu posso dizer a você que talvez entre 80% a 90% da história do Antigo Testamento não tem comprovação arqueológica. E antes que você fale assim, então agora caiu por terra toda a esperança que eu tinha da arqueologia. Eu falo, não, calma, por quê? Na verdade, o arqueólogo está acostumado a trabalhar com fragmentos de história, porque a grande história dos persas, dos egípcios, dos babilônios, dos romanos, se desfez no tempo, seja por ação do próprio tempo, por guerra, por abandono, por roubo de sepulturas. Mesmo se eu estudar egiptologia, a maior parte da história se desfez. Por exemplo, em 2016, eles encontraram uma dinastia inteira do faraó Senebekai, que tinha desaparecido. E é interessante que até 2016, se eu falasse com qualquer egiptólogo quem foi o faraó Senebekai, ele falou, nunca teve um faraó chamado Senebekai. Em 2016 que encontraram. Então, se nós trabalhamos com fragmentos de história, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, o pouco que foi encontrado confirma o texto ou desmente? Aí eu vou trabalhar por amostragem. Sabe a pesquisa de opinião pública, embora isso está sendo desacreditado hoje, mas nas eleições, assim, se as eleições fossem hoje, Cecília Meirelles ganharia com tantos por cento do voto, eles não entrevistam todos os milhões de brasileiros. Não, é por amostragem. É 2.000 e pouco, mas a amostragem me dá uma ideia do todo. Então a pergunta é, do que foi encontrado, a amostragem dá uma ideia de que a Bíblia é um livro seriamente escrito do ponto de vista histórico ou não? E a resposta é sim. A Bíblia é um livro seriamente escrito do ponto de vista histórico. Com isso, eu concluo minha resposta dizendo, e se aparecer amanhã um achado que desmente a Bíblia? Bom, eu vou responder da mesma maneira que alguém perguntar a um físico nuclear. E se amanhã aparecer um achado da ciência que desminta a teoria da relatividade de Einstein? Ele falou, olha, aí eu vou pensar quando isso acontecer. Mas de todos os dados que eu tenho até agora, eu tenho tanta certeza da teoria da relatividade de Einstein que todos os indícios apontam para a veracidade daquilo. Então, como um cientista, eu posso dizer assim, eu acredito piamente nisso, até que prove o contrário. A Bíblia é a mesma coisa. Tudo o que foi encontrado até hoje aponta para a historicidade da Bíblia. Então, tem que ser alguma coisa realmente muito fora do comum para desmontar todos os anos de pesquisa e evidências que foram coletados até o momento. É o mesmo critério para a física, é o mesmo critério para a historicidade bíblica. Sem contar um fator, é muito chato falar isso, mas é uma verdade, né? Eu já estou com mais de 65 anos de idade, já vi muita coisa. Há uma má vontade declarada e não disfarçada de boa parte dos cientistas contra tudo que se remeta a Deus ou sua palavra. Há ou não há? Com certeza, absolutíssima certeza. Infelizmente, apesar do que eu falar aqui agora, vai ser negado por muitos, vai ser até criticado por muitos, nós vivemos uma cristofobia. Sim. Há muitas fobias aí que o pessoal levanta a bandeira, isso aqui você está sendo fóbico, cria-se uma palavra fóbico, você está sendo isso aqui fóbico, mas não se fala da cristofobia. Uma vez teve um evento chamado Point of Science, e eu e o Dr. Marcos Erbelin, que vocês já entrevistaram aqui, fomos convidados para falar no Point of Science. Ele ia falar de ciência, eu ia falar de arqueologia. Faltando poucos dias para o evento, poucos mesmo, já estava anunciado, inclusive, no cartaz nossa presença, nós fomos gentilmente convidados pelo comitê a não estarmos. Fomos retirados do comitê. E a argumentação que usaram para nos tirar
era falta de embasamento científico para os nossos estudos. Misericórdia. E o mesmo evento colocou lá no site um estudo sobre a destilação da cachaça no estado de Minas Gerais. Sobre o quê? A destilação da cachaça no estado de Minas Gerais. Muito científico. Ou seja, uma palestra de arqueologia do Oriente Médio foi rejeitada pelo comitê poucos dias antes de ir a público. Não é uma questão que lá no início tiraram, não. Estava tudo certo, a nossa fotografia estava lá, estava no cartaz. Foram poucos dias antes do evento. É como se eu tivesse sido convidado para vir aqui, anunciasse o Rodrigo Silva vai estar no Vejam Só, e faltando 48 horas para o programa, desconvidam. Foi desse naipe o desconvite. A mim e o Dr. Marcos Eberlin, que dispensa apresentações acadêmicas. Professor da Unicamp. Da Unicamp. E o nosso nome foi tirado, porque nós não tínhamos qualificação científica bastante para estar naquele evento. E alguém apresentando um estudo sobre a destilação da cachaça no estado de Minas Gerais tinha. Então, quer dizer, a destilação da cachaça é algo científico para estar no Point of Science. Mas falar de evidências arqueológicas da Bíblia ou de um designer, né, na ciência, isso não é ciência. Uma das coisas, assim, nós vivemos tempos muito esquisitos, né, doutor? Há um descaramento, assim, assumido. Não se tenta nem disfarçar a má vontade ou a torcida de nariz assim para coisas que remetam à fé, né? Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta bem assim, eu estou muito curioso para saber a sua opinião. Se não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano foi a editora Ultimato, que é uma editora que tem até uma linha de ciência e Bíblia e tal, publicou no mínimo uma entrevista, mas eu acho que tem o livro que eu ainda não consegui, do John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva. O senhor chegou a ter alguma notícia dessa obra? Não, do John Walton? Não conheço. Nessa entrevista, o John Walton menciona que o relato da criação em Gênesis capítulo 1 e 2, não retrata dois indivíduos, um homem e uma mulher, mas o gênero humano. Como é que o senhor recebe isso? Olha, a ideia do John Walton, especificamente, eu não conheço a dele específica, mas a ideia sim, né? Porque ela já vem desde a época de Teilhard de Chardin, se eu falar em autores católicos, ou, quem sabe, Wellhausen, se eu falar de autores protestantes. Estou falando de séculos atrás. O Teilhard de Chardin, para ser mais específico na minha citação, ele dizia que Adão era o primeiro exemplar do Homo sapiens sapiens. Então, havia uma tendência muito grande de alguns teólogos de unir a fé cristã à proposta evolucionista para serem melhor aceitos pelos seus pares. Permita-me voltar um pouquinho no passado para dizer que esse método já se demonstrou perigoso desde os tempos antigos. Eu vou puxar do judaísmo, depois do cristianismo e voltar para a sua pergunta. Na época helenística, estou falando no 3º século a.C. para cá, quando a cultura grega dominava o mundo, e era chique ser grego. Até tem um autor chamado Butts que diz que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Né? Que os gregos dominaram o mundo. A língua franca tornou-se o grego. Olha quanta coisa nós temos da herança grega. Mesmo uma pessoa erudita hoje não sabe nada sobre filósofos chineses ou persas, não sabe nada sobre Zoroastro, mas sabe muita coisa sobre Sócrates. Mesmo a pessoa comum, ele já ouviu falar de Aristóteles, Platão, Sócrates, mas não ouviu falar nada sobre Zarastutra ou qualquer outro assim. Então, os gregos dominaram. E os judeus que estavam em Alexandria achavam que a religião deles era primária demais para ser aceita pelo mundo grego. Lembra que Paulo iria falar tempos depois? Os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Loucura para os gregos. Paulo admitia, era um erudito. Eu sei que o que eu estou pregando aqui, dizia Paulo, é estupidez aos ouvidos de um erudito de Atenas. Mas, voltando ao passado, Filon de Alexandria, que era um autor judeu, ele quis fazer uma simbiose entre judaísmo e o mundo helenístico. E esse Filon de Alexandria criou um judaísmo helenista que distanciou-se por demais das escrituras sagradas. Vou dar exemplo. Para fazer essa união e tornar o judaísmo mais palatável, mais aceitável ao mundo grego, Filon de Alexandria dizia que o Davar Adonai, que em hebraico significa palavra de Deus, que veio ao profeta, você tem essa expressão várias vezes no Antigo Testamento.
Vaierri devar Adonai, e veio a palavra do Senhor ao profeta tal. Vaierri devar Adonai. Aí o filho de Alexandria dizia, essa devar Adonai, a palavra de Deus, é o Logos de Heráclito. É o Logos grego. Então, Sócrates foi tão inspirado pela divindade como Moisés. Moisés é um Sócrates do passado e Sócrates é um Moisés do futuro. Os dois são iguais. Olha que ponto chegou. Ele tornou Moisés um mero filósofo e tornou um mero filósofo num profeta inspirado. E aí criou-se no judaísmo muitas questões helenísticas que foram rompendo. A gente vê, por exemplo, como é que isso afetou o povo na época de Jesus, quando Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, Jesus andou sobre as águas, o evangelho diz que os discípulos gritaram apavorados, pensando que era um fantasma. Isso não fazia parte da crença judaica, isso era crença pagã, helenística, que estava afetando até os próprios judeus. Os judeus carregavam um prego de crucifixão no bolso, isso não está na Bíblia, nós sabemos pelo Talmud, como objeto de superstição. Os cristãos, por sua vez, quando foram para Alexandria, também cometeram o mesmo erro. E você tem, por exemplo, Orígenes, que também começou a ler os textos de Filo de Alexandria e começou a ler e também quis fazer a mesma coisa que Filo fez do judaísmo, o Orígenes quis fazer com o cristianismo. Aí criou o alegorismo, a leitura alegórica da Bíblia. Tudo é alegoria, tudo é alegoria, tudo é alegoria. Aí surgiram os evangelhos apócrifos, que foi essa tentativa de criar uma ponte entre o nosso mundo e o mundo pagão para que eles nos recebam. Olha que interessante. Nós devemos fazer com que eles recebam o evangelho. Mas a preocupação desses é fazer com que eles nos aceitassem. Não são eles que têm que aceitar o evangelho que nós estamos pregando. Nós é que temos que ser aceitos por eles. Então, vamos maquiar a verdade para ficar mais fácil. Isso foi um câncer na igreja. Tanto é que o Tertuliano, pai da igreja, perguntava assim, o que tem Jerusalém a ver com Atenas? Mas o pessoal não aprendeu. Com o passar do tempo, veio a modernidade. Com todos os seus ismos aí, racionalismo, iluminismo, enciclopedismo, evolucionismo. Aí alguns teólogos modernos, especialmente na Europa, começaram a fazer a mesma coisa de Filo de Alexandria, de Orígenes lá atrás. Não, o cristianismo é muito pequeno para esse mundo intelectual. Quem é Paulo, perto desses grandes eruditos? Vamos unificar a fé cristã. Então, eles também começaram agora a tornar o cristianismo algo que não é. E hoje nós temos, infelizmente, alguns autores que estão... Eu lamento, digo isso aqui com muito respeito, mas, ao mesmo tempo, com muito lamento. Um dos grandes mentores intelectuais da minha apologética chama-se William Lane Craig. Admiro demais o trabalho dele. Eu devorava os livros dele, continuo devorando. Mas o William Lane Craig hoje é defensor do evolucionismo teísta. O que é isso? É o evoteísmo. Você pega o evolucionismo e tenta encaixar na Bíblia. Como é que você encaixa? Adão e Eva era apenas uma parábola. Apenas uma parábola. O problema maior com todo esse enredo é que se Adão e Eva foram apenas uma parábola ou um símbolo da humanidade, então o primeiro problema que eu encontro é que Jesus estava errado e Paulo também. Porque Jesus identificou o Gênesis como história real. Quando Jesus foi responder a questão do casamento, ele falou assim, não foi assim desde o princípio. Jesus estava apontando para uma história real, não para uma parábola. Jesus interpretou o dilúvio como algo real e não como uma inundação que aconteceu em algum canto da Turquia. Ele falou, a vinda do Filho do Homem será como nos dias anteriores ao dilúvio. Se o dilúvio for apenas um mito, então a segunda vinda de Jesus também é um mito. Paulo falou, porque Cristo é o segundo Adão, porque assim como pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, então tudo é um mito. Então, desconstruir o Gênesis é desconstruir a Bíblia inteira. E tudo para quê? Para não passar vergonha diante dos eruditos. E eu admito, eu sou um acadêmico, mas se for olhar pelo puro viés da academia, eu passo muita vergonha, porque chegando em alguns auditórios secularizados, eles sabendo que eu acredito na historicidade da ressurreição de Jesus, na historicidade do Êxodo, na historicidade de Gênesis 1 a 11, eu sou ridículo. Muita fala assim, esse camarada tem doutorado na USP mesmo? Falando umas besteiras dessa, quanta asneira e tudo mais. Mas Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei dele diante do Pai.
É interessante, doutor, o senhor tem sido um baluarte, né? Muito usado nas mãos de Deus para mostrar ao grande público, especialmente o público mais sério, mais sensato, que não existe incoerência entre crer em Deus e aceitar a Bíblia como ela é e viver de forma contemporânea, né? Inclusive com os avanços da ciência. Pelo contrário, a ciência confirma o que a fé sempre ensinou. Eu me lembro de uma resposta que desarmou o Jô Soares, né? Quando o irmão mencionou que uma das evidências mais fortes da ressurreição de Jesus não é nenhum achado arqueológico, mas é examinar a vida de Paulo, por exemplo, que só perdeu depois que se converteu. Só apanhou. Ele tinha prestígio, perdeu prestígio. Ele tinha importância, relevância no Sinédrio, perdeu tudo, passou a ser perseguido. O que ele ganhou por defender que Jesus tinha ressuscitado? Então, as questões não precisam ser materiais para confirmarem a verdade. É que hoje nós vivemos uma crise de identidade generalizada dentro e fora do cristianismo. Eu vou falar qual é essa crise. As pessoas não querem mais ser traumatizadas. E eu vou colocar isso com muito cuidado, senão vai parecer que eu estou fazendo um enaltecimento ao masoquismo. Gostar de sofrer. Não é isso. Mas um pouco de sofrimento amadurece. Um pouco de sofrimento é bom. Um pouco de sofrimento me faz ver que esse mundo não é o meu endereço permanente, que eu estou aqui apenas à espera da eternidade. Um pouco de sofrimento, crescer dói. É necessário. Mas as pessoas não querem sofrer, eles não querem trauma. Então, hoje, por exemplo, a nova pedagogia, ela quer tirar da criança qualquer tipo de trauma que possa ser dado. Mas, às vezes, como disse até um acadêmico esses dias, a criança só vai aprender mesmo que não pode colocar o dedo na tomada o dia que ela tomou um choque. Foi assim que eu aprendi. Exatamente, mas não, hoje não pode. Então, você tapa todas as tomadas para a criança não aprender o que é o choque. Você cria tudo, ou seja, vai criando modalidades, tem concursos e campeonatos que eles dão o primeiro lugar para todo mundo ali, para ninguém ficar em segundo e não criar trauma. Credo! E está assim mesmo, isso não é exagero. E no mundo cristão, hoje também ninguém mais quer ser traumatizado. Ninguém quer mais sofrer por Cristo. E aí que está o problema, que se eu não quero sofrer por Cristo, como é que eu faço com aquela passagem de Paulo, onde fala que é um privilégio sofrer por Cristo Jesus. Mas esse mundo que quer tirar toda a sensação de choque, as pessoas não querem sofrer, então elas começam a vender a sua fé, a sua identidade, para ter um pouco mais de like, um pouco mais de aceitação, um pouco mais de abraços nos corredores. Eu não digo que a gente tem que ser esquisito e ficar procurando briga com todo mundo. Você sabe que o meu perfil não é esse. Porém, por outro lado, eu sei que se eu não me posicionar como o Evangelho coloca, só para evitar a perseguição e a cruz, eu também não estou indo no caminho que os apóstolos foram. Se Paulo tivesse ficado calado, ele não tinha sido decapitado a mando de Nero. Ele foi querer abrir a boca. Mas tinha que abrir. Tinha que abrir. Vamos lá. Olha, tem algumas mensagens chegando. Você que está assistindo a gravação, faça suas perguntas, a gente põe aqui no ar. A Ivanila Santos, grande Rodrigo Silva e Heber Cocarelli, perfeito, grandes homens de Deus. Louvado seja o Senhor, Ivanila. Carlos Barroso, parabéns pelo museu, professor Rodrigo Silva. Sou de Araras e fui lá conhecer. Top. Que museu? É o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que eu até já convidei o senhor para ir. Ele está me devendo uma visita aqui, eu vou falar no Vejam Só, viu? Ele está me devendo uma visita. Mas Fica em Engenheiro Coelho, a 50 quilômetros de Campinas. Tem o perfil no Instagram, mab.nasp/br, MAB, que é Museu de Arqueologia Bíblica. Você pode ir lá, você pode fazer ali através do site para você agendar a sua visita pessoal, com a sua família, com a sua igreja. Um dia eu cheguei lá, tinha 4 ônibus. Eles abrem aos sábados? Às vezes abrem. O que acontece? Como é que a gente enxerga essa questão? Até aproveito para responder isso. O sábado eu não trabalho, mas a Bíblia diz que é lícito fazer o bem aos sábados. É lícito fazer o bem aos sábados. Então, olha o que acontece. Eu não vou colocar o funcionário do museu para trabalhar no dia de sábado, porque eu estou fazendo uma incoerência com aquilo que eu prego como adventista. Só que eu cheguei um dia lá, num sábado à tarde, tinha 4 ônibus de uma igreja evangélica lá. 4 ônibus. A maioria eram pastores. Por que eles abriram? Não, aí eu falei assim, mas vocês estão abrindo hoje aqui? Sim, por quê? Aí o próprio administrador ali estava explicando para mim, o Serginho.
porque eles, no domingo, é difícil eles virem, porque tem escola dominical de manhã, tem o culto à noite. Tem que viajar para E eles queriam vir, tinham que viajar, porque vieram de longe. E durante a semana é praticamente impossível. Então, a gente falou, não tem problema. A gente vem no sábado, abre para os irmãos visitam e ficam felizes e satisfeitos. Fizemos o bem no sábado. Que legal. Então, no sábado não vai estar aberto direto assim, mas numa situação como essa, a gente abre. Por que não? Senão, eu estaria sendo incoerente com aquilo que eu entendo que Jesus falou do sábado. Se o boi cair no buraco, você tira, né? Mas eu não posso ajudar um irmão. Então, nesse sentido, excepcionalmente, às vezes se abre no sábado, sim. E eu tô doido para conhecer o museu, até porque eu acabei de saber, tem lá a mesma maquete que existe em Jerusalém, a maquete da cidade do tempo de Jesus, existe no museu. E isso ajuda muito a entender os fatos dos evangelhos, né? Sim, a gente dá uma aula ali, é lindo, é muito gostoso. Vamos lá. O Jean faz uma pergunta. Por que a contribuição, influência e desenvolvimento histórico da Igreja Oriental foi, entre aspas, apagada no Ocidente? De fato, né? A gente quase não escuta nada, eu pelo menos nunca aprendi nada sobre as contribuições da Igreja Oriental. Foi uma série de fatores. Nós sabemos que a gente fala muito da ruptura do protestantismo com o catolicismo em 1517, porém, antes disso, já havia tido uma outra ruptura, que foi a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Esta ruptura, ela começa por um movimento político de Constantino no IV século. Porque quando Constantino se torna imperador de Roma e pretensamente se converte ao cristianismo, o que Constantino quer fazer? Ele quer trazer toda a força do Império Romano, que estava no Ocidente, com capital em Roma, para o norte. Para o norte. Primeiro Antioquia, depois Bizâncio, que é mudado o nome para Constantinopla, a atual Istambul. E depois de Constantino, você tem o Império Bizantino, a força da igreja fica muito realmente no norte. E você tem um patriarca da Igreja Oriental e o bispo de Roma, da Igreja Ocidental, que era o Papa. Os dois começam a brigar pelo poder. É onde tem o cisma da Igreja Oriental com a Igreja Ocidental. É lógico que houve também, no motivo do cisma, questões teológicas, como o filioque, o Espírito Santo procede do pai e do filho, algumas questões dos ícones. A Igreja Ocidental tinha imagens de escultura mesmo, a Igreja Oriental já preferia ter o ícone feio, e feio de propósito, porque o ícone não podia chamar atenção para si, teve a guerra iconoclasta. Então, essas coisas romperam. Aí você tem, então, a Igreja Ocidental, que é a Católica Apostólica Romana, chefiada pelo Papa, que é o Bispo de Roma, e a Igreja Oriental, chefiada pelo Patriarca de Constantinopla. A Oriental não reconhece a autoridade papal e a Ocidental não reconhece a autoridade patriarcal. E dessa Igreja Oriental você tem a Igreja Copta, tem a Igreja Grega, tem a Igreja Russa, e ela ficou, de certa forma, isolada também no mundo dela. Uma característica do mundo oriental foi o isolar-se do Ocidente, porque eles entendiam o Ocidente como uma apostasia da verdade. Por outro lado, nós também nos isolamos. Então, quando quem fez a pergunta mesmo aí foi o... Espera aí que eu já vou abrir aqui. Jean. Quando o Jean fez a pergunta, Jean, você está correto, a sua pergunta, por que a Igreja Oriental teve a sua teologia, a sua contribuição quase apagada no Ocidente? Se eu estivesse conversando com você em Antioquia ou na Turquia atual, a pergunta seria o contrário. Por que a teologia do Ocidente é tão apagada aqui? Porque assim como a deles é apagada para nós, a nossa também é apagada para eles. Vocês entenderam? Então o cristianismo criou um muro de separação ali. Hoje, aos poucos, isso está tentando ser mudado. A arqueologia tem contribuído. E apenas um último elemento para entender o porquê dessa ruptura é porque o Oriente, não somente em termos de igreja, lembrava muito as raízes judaicas. E o antissemitismo do Ocidente queria apagar tudo que era judaísmo. Pode olhar, no seminário de teologia até algum tempo atrás, você tinha, às vezes, 4 cadeiras de grego e 1 cadeira de hebraico, os seminários que ofereciam hebraico. Né? As pessoas, ser cristão era não ser judeu. Então, tudo que era de Oriente, que cheirava a judaísmo, a gente acabou separando. Também, na época das cruzadas, os muçulmanos tomaram grande parte do mundo oriental, são países hoje
muçulmanos, isso também contribuiu para o distanciamento. Mas aos pouquinhos nós estamos tentando corrigir isso aí, até vendo teólogos como Sander Frame, por exemplo, que escreveu muito interessante tratados de teologia e outros mais que eu poderia citar aqui. O Marcos Moreira, meu vizinho lá em Extrema, né? Conversa de alto nível, parabéns. Valeu, Marcos. Deus abençoe o povo aí de Extrema que também está assistindo aqui a gravação. Então, quem quiser mandar a sua pergunta, pode mandar, que a gente está colocando aqui no ar. Doutor Rodrigo Silva, quem foi, se é que a arqueologia pode indicar, se não, quem foi, na sua opinião, o faraó do Êxodo e quando ele se deu? Eu acredito, apesar da maioria das pessoas falarem que o faraó do Êxodo foi Ramsés, e essa foi a versão do desenho da Disney, Príncipe do Egito, da novela Os 10 Mandamentos, da Record, e daquele filme antigo, Os 10 Mandamentos, eu esqueci o produtor famoso. Charlton Heston. Era o Moisés. Ele era o ator, eu queria falar o diretor. O diretor? Não sei. Mas todos esses colocam que era o Ramsés. E os que assim o fazem, baseiam essa afirmação no fato que em Êxodo, capítulo 1, versículo 11, diz assim: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros, de Pitom e Ramsés, ou Ramesses. Então, se os hebreus fizeram a cidade de Ramsés, Ramsés era o faraó do Êxodo, simples assim. Mas calma, não podemos ir tanto a fogo e ferro, sabe por quê? Quando a gente vai para Gênesis, no capítulo 47, versículo, deixe-me achar aqui, Gênesis 47, versículo 11, diz assim: Então José, está falando de José do Egito, que é muito antes do Êxodo, estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés. Então, Ramsés já tinha passado. Já tinha... Entendeu? Olha, veja bem. Então, se eu pegar aquele versículo de Êxodo para falar que os hebreus viveram ali na época de Ramsés e ele foi o faraó do Êxodo, então José também viveu na época de Ramsés, que ele fala que ele estabeleceu na época de Ramsés. Não faz sentido Ramsés estar na época de José do Egito e Ramsés está na época de Moisés. Eu acredito que essas duas passagens da Bíblia aqui são uma atualização editorial do texto de Moisés. Seria como os professores de história que, ao contarem a história do nosso país, dizem assim: em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Só que ele não descobriu o Brasil. Não existia Brasil. Ele descobriu uma terra que, muito tempo depois, seria chamada Brasil. Ilha de Santa Cruz, foi o primeiro nome. Exatamente, não era Brasil. Ou mesmo lá, Cristóvão Colombo, em 1492, descobriu a América. Não, a América foi um nome que foi dado muito tempo depois, lá de Américo Vespúcio, não tem nada a ver com Cristóvão Colombo. Então, da mesma maneira, Moisés escreveu o que eles estabeleceram na terra e um editor posterior, para esclarecer o texto, acrescentou: ele está falando da terra de Ramsés, como professor de história que eu mencionei. E além desses... Então, para mim, é fraco dizer que Ramsés seria o faraó do Êxodo baseado nisso. Além disso, quando eu vou aqui no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim: No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Diz, no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Essa data de Salomão aqui, ela é fixada pelos arqueólogos por volta de 960 a.C. Alguns colocam 965 a.C. Se 965 a.C. está 480 anos depois do Êxodo, quando eu faço a conta, isso aqui vai dar por volta de 1440, 1445. Isso é bem antes de Ramsés, que seria 1270. Bem depois. Bem antes. Porque lembra que antes de Cristo é de trás para frente. É de trás para frente. Então, Ramsés está aqui, 1270. Eu estou falando, pegando essa data aqui, 1440, 45. Então, estou bem antes de Ramsés. Uhum. Além disso, quando eu vou também no livro de Juízes, acho que é no capítulo 11, que fala do voto de Jefté. Juízes, quando Jefté está ali discutindo com as pessoas daquela terra,
ele reclama com eles aqui, Juízes capítulo 11, e ele fala assim, por que vocês estão reclamando tanto da terra? Nossos pais já estão aqui, olha, verso 26, achei aqui, olha. Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas e todas as cidades que ficam à margem do Arnon, por que vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo? Resumindo esse imbróglio aqui, o Jefté estava ali. Aí os amonitas falaram, essa terra é nossa, queremos de volta. Aí ele fala, por que vocês estão reclamando? Por 300 anos, os nossos pais já moram nessa terra aqui, vocês não falaram nada, por que agora vocês vão reclamar? O Jefté é datado no ano 1000, tá certo? Um pouco antes do ano 1000. Não, perdão, 1100, corrigindo, 1100. Jefté é 1100. Se em 1100 os hebreus já estavam na Terra Prometida há 300 anos, isso significa que eles entraram na Terra Prometida em 1400. Certo. Também muito antes de Ramsés. 1400. Se eu somar 40 anos de peregrinação no deserto, eu jogo o êxodo para 1440, 1445. Então, definitivamente, não pode ser Ramsés o faraó do êxodo. Então, quem seria? Há dois candidatos, Amenhotep II e o meu preferido, Tutmosis III. E quando eu falo o meu preferido, não é no sentido que eu prefiro mais suco de laranja a suco de uva. Não é nesse sentido. É porque Tutmosis III tem muitas evidências nele estranhas. Eu vou citar umas 2 ou 3 aqui para não ficar muito longa a resposta. O Tutmosis III, no túmulo dele, tem na parede escrita a oração da Amduat. O que seria o Amduat? São as 12 passagens da alma do faraó, desde a sua mumificação até o mundo de Osíris, na barca solar, e voltando para ter a vida eterna. E ali você tem as orações que os sacerdotes deveriam fazer para que a alma dele tivesse a boa passagem nos 12 estágios ali de pós-morte. E na 12ª, na oração dele está o seguinte, ó Deus Horus, que a multidão que morreu afogada por seguir a minha carne possa encontrar repouso, que os seus corpos não fiquem para sempre na putrefação do mar, sem serem sepultados. Por que um faraó ia pedir na oração pela multidão que morreu afogada por seguir a sua alma? Inclusive, tem o desenho lá de todos os soldados afogados. Isso está no túmulo dele? Está no túmulo dele. Inclusive, eu lamento que eu não trouxe para o senhor, mas eu prometo, já falei com a Angélica, eu vou mandar pelo correio o meu livro, O Egito, a Bíblia e o Egito Antigo. Um livro que eu escrevi, que eu tenho tudo isso aí. Isso é uma prova arqueológica claríssima de que o faraó se afogou. Eu tive um professor... Então, só terminando aqui, o problema do pessoal falar que não há evidências do Êxodo é porque eles estão procurando o faraó errado. Eu não vou realmente encontrar evidências do missionário R. Soares nos escritos de Dwight Moody. É óbvio que não. Você entendeu? Eu não vou encontrar. Você tem que encontrar o evento certo... Na época certa. Na época certa. Perfeito. Você teve um professor na USP? Quando fiz história lá, tinha um professor de História Antiga Oriental, Dr. Ricardo Gonçalves. Ele era monge budista, inclusive. E aí eu fiz uma pergunta sobre... ele ficou muito bravo e tal. Não tem quase evidência nenhuma. Eu falei, quase? Tem lá, Estela, não sei o quê. Ele não quis falar do assunto. Então, existia a comprovação de que um faraó morreu, o exército dele morreu no mar. Tutmosis III. E o curioso, sabe o que é? Quando Victor Loret descobriu a tumba de Tutmosis III, a tumba estava intacta. Ou seja, ninguém tinha... Não a tumba igual a de Tutankhamon. Eles já tinham tirado todos os tesouros, mas o sarcófago, aquele caixão de pedra, ele estava lacrado. Então, era o faraó mesmo que estava ali. Quando abriu o lacre, a múmia que estava ali não podia corresponder ao faraó, porque o faraó morreu com 60 e poucos anos. E a múmia que estava ali tinha 20 anos. Então... Alguém foi sepultado no lugar dele, porque ele estava no mar. E a última evidência... Qual o nome do herói bíblico? Moisés. Qual o significado de Moisés? Moshe é o nome hebraico. Deixa eu explicar uma coisa para quem está em casa. Existe uma diferença entre transliterar, traduzir ou adaptar. Quando eu falo, por exemplo, a palavra davar, que eu escrevo com as letras hebraicas, eu escrevi em hebraico.
Quando eu escrevo D-A-V-A-R, eu transliterei. Eu peguei das letras hebraicas e passei para as letras em português. Isso é transliterar. Quando eu falo davar significa palavra, eu traduzi, tá certo? Agora, quando eu pego aquilo e pronuncio em português, eu estou adaptando. Por exemplo, a gente não fala que Jesus foi crucificado em Jerusalém. A gente fala Jerusalém. Jerusalém eu não estou traduzindo, eu estou aportuguesando o termo hebraico. Ficou claro para os irmãos? É porque é difícil falar Jerusalém, o pessoal, Jerusalém. A gente é portuguesa. Eu estava agora com o pastor Jaime, por exemplo. Acabei de conhecê-lo. A gente estava falando do nome dele. Jaime, não sei se todos sabem, até um abraço, pastor Jaime, que a gente orou antes de entrar aqui, foi muito simpático comigo. O Jaime é o mesmo Jacó. Jacó. Agora, se eu traduzir Jacó para o português, significa aquele que vai no calcanhar de. Aí eu traduzi. Quando eu pego o nome Yaakov e falo Jacó, eu estou aportuguesando. Jaime também é uma adaptação do nome Yaakov em hebraico. Olha que interessante. Então, dessa mesma maneira, Moshe, em hebraico, é uma adaptação de um nome egípcio. Que foi a filha de Faraó que deu o nome. Exatamente. Né? A Bíblia fala, vou chamá-lo Moisés porque das águas o tirei. Mas não faz sentido nenhuma essa explicação, porque Moisés não tem nada a ver com água. O nome Moisés, em egípcio, é Mose, ou Mes. As duas pronúncias, Mes ou Mose. Mose significa nascido de. E muitos faraós da 18ª dinastia, que é a dinastia do Tutmoses, e não a de Ramsés, que é uma dinastia posterior, muitos faraós dessa dinastia tinham o nome assim, o nome de uma divindade, junto com Mose, ou Moses. Por exemplo, Amoses, nascido do deus A, o deus da lua. Tutmoses, nascido do deus Tot, o deus escriba. E o herói da Bíblia, Moses, nascido de. Então, uma dedução, isso aqui não é uma doutrina, é uma inferência, uma possibilidade. Talvez o nome de Moisés originalmente podia ser Rapi-Mose, porque Rapi era o deus Nilo. Porque das águas do tirei, então vai ser Rapi-Mose. E ele talvez, ao conhecer o Deus verdadeiro e as suas raízes hebraicas, abandonou o nome divino, ficou apenas Mose, que virou Moshe. E o faraó do Êxodo, Tutmoses. É como falar assim, Júlio César, Nero César, Augusto César, Tibério César. Então você tem Amose, Tutmose, Mose. Que legal. Olha, nós gravamos algumas perguntas dos telespectadores que a gente vai pôr no ar. Mas antes eu vou chamar o intervalo para a gente tomar uma aguinha. Você que está acompanhando a gravação, fica firme aí, né? Já voltamos com muito mais do Dr. Rodrigo Silva. Lembrando que na sexta-feira que vem ele continua conosco. O que tem de pergunta aqui daria para um ano. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Hoje não vamos apresentar fotografias nem nada. Nós estamos com duas edições especiais do Vejam Só Entrevista, a de hoje e a de sexta-feira que vem, com o Dr. Rodrigo Silva, um dos arqueólogos mais conhecidos do mundo, né? E que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, irmão em Cristo Jesus, cooperador do Evangelho e amigo nosso aqui no Vejam Só. Tem várias perguntas que os telespectadores fizeram, fora aquelas que já estão no meu celular, chegando por quem está acompanhando a gravação, né? Então, vamos pôr a primeira gravada aí, Angélica, por favor, a da Nádia. Oi, professor Rodrigo Silva, sou a Nádia, sou sua aluna no Bíblia Comentada. Eu fui em Israel no mês de fevereiro e fui conhecer o Jardim do Túmulo. E eu fiquei sabendo que os católicos dizem, né, que lá não é um local onde Jesus foi sepultado. E eu gostaria de saber se realmente isso é verdade. Deixa eu explicar primeiro para quem não... Primeiro, Nádia, muito obrigado. Quem ainda falou que foi aluno do Bíblia Comentada, eu quero dar um testemunho aqui, não é merchan, não. O Bíblia Comentada foi um curso que a gente criou na internet para ajudar a construir o Museu de Arqueologia que mencionamos aqui.
E hoje já são mais de 40 mil alunos que toda semana estudam a Bíblia comigo. Estamos do Gênesis ao Apocalipse. E a gente agradece também porque em maio eu falei, olha, gente, todo o recurso do Bíblia Comentada nós vamos enviar para o Rio Grande do Sul. E foram quase 400 mil reais que a gente conseguiu fazer um cheque e mandar para a ADRA ajudar o Rio Grande do Sul. Então, todo mundo que é aluno do Bíblia Comentada, que a gente recebeu para fazer o museu, agora o museu também vai ser um canal de bênçãos, viu? Amém. Então, eu Glória agradeço muito. Quando ela falou que é aluno do Bíblia Comentada, glória a Deus por sua vida, Nádia. Agora, para quem não foi em Israel, eu tenho que dar uma explicação da pergunta dela. Quem vai a Jerusalém, os guias, às vezes, eles têm um roteiro específico para quem é evangélico, outro para quem é católico, outro para quem não é nada. Eles falam e eles rezam o terço de acordo com a procissão, para usar um provérbio lá de Minas. Então, o que acontece? Quando a pessoa é católica, eles levam a chamada Igreja do Santo Sepulcro e fazem toda a questão que foi ali, Jesus foi crucificado. Quando o grupo é evangélico, às vezes eles levam lá no Jardim do Túmulo. E há alguns guias que acabam falando assim, olha, eu não tenho opinião formada sobre isso. E deixe-me defender um pouquinho antes que alguém pense assim, porque o guia é mentiroso. Não, não é isso. É porque o guia fica numa saia justa também, porque se ele está com um líder religioso e ele dá uma informação que desmente o que o líder religioso está falando, na próxima vez eles não contratam aquele guia, ele perde o emprego dele. Então, às vezes, o guia fica calado. Isso aqui é verdade, você é de acordo com a tradição. Ele fala assim, ele sai pela tangente. Tá certo? Então, existem hoje 2 lugares que disputam a autenticidade do lugar do Santo Sepulcro, do túmulo original de Jesus e do Calvário. Calvário e o túmulo estavam perto um do outro. Um é a Igreja do Santo Sepulcro, fica dentro da Cidade Velha, o outro é o Jardim da Tumba. A Igreja do Santo Sepulcro tem uma tradição que já vem desde o 3º século de nossa era para cá, mostrando que ali muitos pensavam ser o lugar da crucifixão de Cristo. Mas no século XIX, um general chamado Gordon estava em Jerusalém e ele viu uma pedreira perto da porta de Damasco que não tinha os olhos e tudo, e parecia uma caveira. Aí o general Gordon falou assim, peraí, Calvário é caveira em latim. Jesus foi, não seria ali o lugar do Calvário? E perto dessa pedreira tem um túmulo. Ali uma comunidade de evangélicos anglicana, da Inglaterra, compraram aquela área ali e é um lugar lindo. Eles fizeram um jardim ali que é muito bem cuidado. Você tem o túmulo aqui, tem a pedreira está fora da propriedade, está num ponto de ônibus. Então você vem aqui por cima, você vê a pedreira lá, e ali é muito mais gostoso, é um jardim mesmo. A Igreja do Santo Sepulcro, ela teve tanta briga dentro dela que tem um pedaço da igreja que é copta, outro pedaço é ortodoxo, outro pedaço é armênio, outro pedaço é católico romano. E os próprios padres que trabalham ali, eles se desentendem. Eu vi uma vez um padre copta com um padre armênio brigando de vassoura, porque um estava varrendo uma coisa para o lado daquele lá ou de lá. Porque há tanta briga ali que quem fecha e abre a igreja é uma família muçulmana. Credo! De tanta briga que tem, sabe? Tem uma escada que está lá, que está há não sei quantas décadas que essa escada está do lado de fora ali em cima, porque por causa de uma briga ninguém tirou a escada. Então, é um lugar, assim, muito carregado e muito cheio. Às vezes está ali os próprios padres que assim, sai, rápido, chega rápido. Então, quando você compara a Igreja do Santo Sepulcro com o Jardim da Tumba, o Jardim da Tumba é muito mais bonito, muito mais aprazível, e muitos evangélicos não, lá é católico, então já é errado, mas existe um preconceito aí. Agora, talvez eu vou chocar alguns do que eu vou dizer, que definitivamente, Nádia, a tumba que está no jardim que você visitou não é a de Jesus por uma razão muito sensível. Essa tumba que está no Jardim do Túmulo, na versão protestante, ela data da época do Antigo Testamento. É uma tumba antiga. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi colocado na tumba de José de Arimateia, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era um túmulo novo. Então, aquele túmulo, do ponto de vista arqueológico, definitivamente não pode ser o túmulo da época de Jesus. Ele é anterior à época de Jesus. Se aquele túmulo do Jardim da Tumba for o de Jesus, então o evangelho está errado, porque Jesus foi colocado num sepulcro já usado. E não inaugurou. E nem inaugurou um túmulo. Então, descarta, do ponto de vista arqueológico, não pode ser. Aquela caverna, aquela gruta também, aquela rocha, melhor dizendo, não gruta, corrigindo, aquele rochedo em formato de caveira, ele é de calcário. A cada ano ele perde um pedaço.
Então, em 2000 anos, aquele formato já mudou muito. Então, é mínima a chance de Jesus ter sido crucificado ali no Jardim do Túmulo. Do ponto de vista arqueológico, há uma força maior para a Igreja do Santo Sepulcro, que tem uma tradição maior. Porém, eu também não vou dizer que é 100% de certeza que Jesus foi crucificado e morto e sepultado onde hoje é a Igreja do Santo Sepulcro. Por quê? Nós temos uma tradição ali do 2º século, ou do 3º século, corrigindo, 250, 3º século de nossa época para cá e bizantina, mas não é uma certeza garantida. E agora nós temos indícios arqueológicos que Jesus foi julgado, o pretório, seria do outro lado da cidade. Para quem nunca foi em Jerusalém, eu vou explicar. O Jardim do Túmulo está aqui, tá bom? Imagina aqui minha mão. O Jardim do Túmulo está aqui. A Igreja do Santo Sepulcro está aqui, tá bom? E o lugar do julgamento de Jesus, esse novo achado arqueológico, está em Jerusalém, do lado de cá. Ele teria que ter cruzado a cidade inteira. Para poder ser sepultado aqui. Não faz muito sentido do ponto de vista geográfico. Se Jesus foi julgado aqui, por que iam trazê-lo para cá? Então, pode ser que o lugar da crucifixão e morte de Jesus seja um terceiro lugar, que nem o Jardim do Túmulo, nem a Igreja do Santo Sepulcro, um lugar que nós não saibamos. Então, eu termino a minha resposta dizendo assim: é curioso que os próprios cristãos originários, que participaram ali do período dos apóstolos, não se preocuparam muito em identificar onde seria o lugar do Santo Sepulcro. Não há nos evangelhos e nem nas cartas de Paulo nenhum indício que os cristãos iam até ali para celebrar a morte do Senhor. Eles celebravam na Santa Ceia onde estavam. Então a pergunta é: não seria uma preocupação da igreja cristã primitiva em realmente fazer com que aquele lugar não fosse um lugar de peregrinação, como Deus fez com o túmulo de Moisés, que não deixou ninguém ficar sabendo, para não virar uma espécie de Meca dos judeus? Então, para mim, o mais importante, mesmo que eu não possa bater o martelo onde foi a crucifixão e o sepultamento de Jesus, é que o túmulo, quer seja onde for, ele não tem nenhum corpo para ser encontrado. Está vazio. Vazio. Maravilha. Vamos lá para a segunda pergunta do Eduardo. Doutor Rodrigo, boa noite. Eu me chamo Eduardo. Nunca estive no Egito. Eu queria saber por que o Mar Vermelho é conhecido como Mar Vermelho. Boa pergunta, Eduardo. Existe toda uma polêmica ao longo da história e dificilmente nós vamos ter uma versão definitiva. Vou começar de trás para frente. Alguns já disseram no passado que o nome Mar Vermelho se deveu a uma corruptela da língua inglesa, porque em inglês, quando você lê Red Sea, Mar Vermelho, parece com Reed Sea. Reed Sea seria a tradução mais correta, porque a Bíblia fala de Yam Suf. Yam Suf, em hebraico, é mar de juncos, de caniços, mar de papiros, tá certo? Mas Yam Suf foi traduzido como Reed Sea e depois Red Sea e acabou dando essa corruptela de Mar Vermelho. Mas essa explicação ela não faz muito sentido, porque na versão da Septuaginta, que é uma versão grega da Bíblia anterior a Cristo, já traduzia Yam Suf como Mar Vermelho. Então, essa explicação que eu dei, eu só a dei porque ela está espalhada por aí, mas ela não faz sentido. Muito antes de existir a língua inglesa, hoje já existia essa tradução Mar Vermelho. Aí nós temos duas outras opções. Alguns pensam que Mar Vermelho é devido a um tipo de alga avermelhada que havia ali, mas essa também não parece ser uma explicação muito clara. E a última, que parece ser a explicação mais plausível, não uma certeza absoluta, mas a mais plausível, é porque o Mar Vermelho ele é um Y. Ele é um Y. Ele pega aqui e ele faz dois canais. Você tem o Golfo de Suez e o Golfo de Áqaba. O Golfo de Áqaba, do lado de cá, ele vai dar justamente na região de Amman, a região de Edom, corrigindo aí, Edom, os edomitas, que é uma região muito de cor avermelhada. As montanhas aqui são muito vermelhas. Aliás, Edom foi o segundo nome de Esaú, que significa avermelhado. Olha que interessante no hebraico. O primeiro homem criado por Deus chamava-se Adão, porque ele veio da terra. A palavra terra em hebraico é Adamá. Adamá é terra vermelha. Então, Adão tinha uma coloração avermelhada como os índios. Adão, que veio da terra, Adamá é vermelho. Edom significa avermelhado. E essas montanhas aqui, quando o sol realmente se põe, elas ficam vermelhinhas. Então, talvez por causa disso, Yam Suf foi também conhecido como o Mar
Vermelho, o mar de Edom. Talvez essa seria a melhor explicação da origem do nome Mar Vermelho. Então é possível determinar com razoável certeza a rota do Êxodo, a passagem do Mar Vermelho, o lugar onde saiu? Sim. Na minha hipótese, o povo de Israel passou. Lembra que eu falei da bifurcação aqui, do Y? O povo de Israel teria atravessado aqui no lado do Canal de Suez. Na época não existia o Canal de Suez. Eu estou dando esse nome, é igual a atualização do texto, né? A terra de Ramsés. Né? Estou dando o nome Canal de Suez, mas não tinha esse nome nos tempos faraônicos. E na região onde hoje está o Canal de Suez, havia vários lagos amargos. Não era um mar, um oceano, como a gente imagina nos filmes, mas eram lagos enormes, como a Lagoa dos Patos, por exemplo, aqui no sul do país, que impediam realmente uma passagem daquele grupo para o outro lado. E esses mares, esses lagos se abriram e o povo passou. E antes que alguém fale, Rodrigo, mas você está distorcendo, porque a Bíblia chama de mar, não de lago. Lembre que na Bíblia, qualquer ajuntamento de água, eles chamariam também de mar. Por exemplo, o Mar da Galileia, que não é um mar, é uma lagoa. Eles chamam de Mar da Galileia. Mar Morto, que na verdade não é um mar, é uma lagoa salgada. Eles chamam de Mar Morto. Da mesma maneira, eles chamam de Mar Vermelho. Esses lagos eram chamados de mares. Então, o povo atravessou por ali, essas águas fecharam, o exército de Faraó se perdeu. Com o passar do tempo, muitos desses lagos foram secos, modificaram a sua posição. Hoje você tem o Canal de Suez, então a paisagem modificou. Alguém pode falar, mas se eles secaram, onde é que estão as carruagens de Faraó, essas coisas todas? Muito desse material se perdeu. Estou falando aí de 3.400 anos de história. Ossos humanos, não ficou praticamente nada. Então, esse seria o lugar da travessia do povo de Israel. Piairote seria por ali, então? Seria por ali, exatamente. Tá, você vem descendo, você tem até a parte depois aqui das águas amargas, você vai pegando tudo ali. Então, seria onde hoje, mais perto do Canal de Suez hoje? Exatamente, aproximadamente onde hoje estaria o Canal de Suez. Bom, o relógio é o nosso grande inimigo, infelizmente a gente vai interromper a entrevista aqui. Como eu lhe disse, o Dr. Rodrigo Silva, e quem está acompanhando a gravação, fica aí, porque nós vamos fazer a gravação do programa a ser exibido na próxima sexta, para quem está assistindo a exibição aberta, tá bom? Dr. Rodrigo Silva, muito obrigado. Eu que agradeço. O resultado da enquete só no final da segunda gravação. E você tem a oportunidade de responder aí a nossa pesquisa. A gente, na próxima sexta-feira, volta nesse mesmo horário, logo depois do Jornal das 22, com o Dr. Rodrigo Silva falando sobre Bíblia e arqueologia. Não perca.